Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmico Direito. Dessa feita, estamos aqui com o professor, advogado, Dr. Paulo Fernandes, ele que é um verdadeiro ícone da advocacia aqui na nossa cidade. Iremos falar dentro da sua história, as suas conquistas, realizações. A história dele se confunde também com a da Faculdade de Direito, e bem como falar um pouquinho da CLT e as relações de trabalho no tocante ao dano, a possibilidade do dano moral. Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Como nós falamos, hoje nós estamos muito felizes, honrados com a presença aqui do Dr. Paulo Fernandes. Como nós falamos, ele aqui é um dos pilares da advocacia aqui de Mossoró, advogado militante, com mais de 30 anos de carreira, e ele tem sólidas bases, como nós falamos, e grandes conquistas. Dr. Paulo, uma boa tarde, fique à vontade. Boa tarde, Nazeu Campelo, essa figura imensa aqui de Mossoró, que realça tanto nos meios intelectuais como também nos meios de comunicação. É um prazer imenso estar aqui participando do seu programa, a Dinâmica do Direito, AD Mossoró, e quero mostrar meu entusiasmo para com relação a essas conferências, esses pronunciamentos, naquela batalha diuturna que nós fazemos aqui em Mossoró, visando, evidentemente, a resolver as questões forenses. Assim é que nós estamos aqui com muito prazer e disposto, naturalmente, a responder as perguntas que serão formuladas pelo Dr. Nazeu, a quem tem uma atenção toda especial. Dr. Paulo, com essa alegria, com esse seu entusiasmo, eu fico feliz, assim, porque o senhor, na sua idade, tem uma vitalidade jurídica. Eu percebo que o senhor está diariamente nos fóruns. Como é que o senhor consegue? Na realidade, essa paixão forense vem de longa data, né? Que é mais de 30 anos que eu milito na área do direito em Mossoró. Assim é que, tanto na área do direito, na advocacia de foro, como também militei bastante nos bancos, nas salas de aula da Faculdade de Direito de Mossoró. Tanto a Faculdade de Direito de Mossoró como a minha militância forense se confundem numa espécie assim de batalha, de interesse pelo desenvolvimento do mundo jurídico em nossa cidade. Doutor Paulo, vamos aproveitar que o senhor está aqui, o senhor já introduziu essa questão da Faculdade de Direito, vamos nos ajudar aqui, como é que a Faculdade de Direito, a nossa querida UERN, na Universidade Estadual, foi fundada? Bom, a Faculdade de Direito era um sonho do professor Dr. Laplace Rosado Coelho, que de certa feita, criou uma comissão composta de Padre Sátiro Cavalcante Dantas, José Araújo e Padre José Nobre, inclusive este professor e advogado que eles falam. De maneira que nós fizemos um grupo para que fundássemos a Faculdade de Direito. Foi feito todo o processo administrativo, e depois remetemos lá para o MEC, e depois de uma batalha muito grande, de muitos esforços promovidos por nós aqui em Mossoró, conseguimos o reconhecimento do nosso curso de Direito. Na realidade, esse reconhecimento não veio assim de repente. Ele passou por várias fases aqui em Mossoró. E não só pela fase para a fundação, objetivando a fundação da Faculdade de Direito, como depois de fundada a Faculdade de Direito, de dadas as aulas na Faculdade de Direito, de formadas as turmas aqui da nossa Faculdade de Direito em Mossoró,
Nós não tínhamos o reconhecimento da OAB, a OAB estadual, seccional do Estado. Não queria. Aliás, eu quero frisar aqui que a OAB estadual fazia uma espécie assim, de barreira para que nós tivéssemos o nosso curso reconhecido naquela faculdade. Foi quando, então, o atual reitor, o professor doutor Laplace Rosado Coelho, nos convocou, a mim, pessoalmente, para que eu, em Natal, desenvolvesse, vamos dizer assim, uma campanha junto à presidência da OAB estadual, no sentido de reconhecimento do nosso curso de Direito no âmbito estadual. Se fosse reconhecido no âmbito estadual, nós teríamos o direito à carteira do advogado, que nos credenciava a militância do direito aqui em nossa cidade. Assim é que me desloquei para Natal, passei dias e mais dias em Natal, me entendi naquela época com Mário Moacir Porto, o presidente da OAB, que nos acolheu de uma maneira cavalheiresca, de muita gentileza, nos abriu lá as portas da OAB, da gloriosa OAB, para que nós pudéssemos, evidentemente, fazer a nossa proposição democraticamente, vamos dizer assim, num Estado democrático de direito, no sentido de que fosse-nos dado também a oportunidade de oferecer àqueles alunos que eram formados pela Faculdade de Direito de Mossoró a fazer a sua militância forense aqui na cidade e no Estado e alhures, lá fora do Estado. Então, foi quando, numa tarde, que era já chegando à noite, quando a doutora Maria do Perpétuo Vanderlei de Castro, secretária da OAB, nos deu, através do presidente Mário Moacir Porto, que era um juiz aposentado, e depois passou a militar o direito, daí porque foi elevado à presidência da OAB em nossa cidade, em nosso estado. Então, foi quando a doutora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, hoje desembargadora federal da Justiça Federal do Trabalho, nos concedeu a carteira de Direito. Foi quando viemos aqui para Mossoró e, a partir de então, comunicamos ao magnífico reitor, doutor Laplace Rosado, e ele já, então, fez a divulgação e tratou da parte administrativa, a fim de que se fosse implantada aqui a portaria da OAB, autorizando, reconhecendo a legitimidade do advogado formado pela Faculdade de Direito de Mossoró, da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e assim é que começou a luta forense dos advogados egressos da nossa gloriosa Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Foi uma grande vitória. Uma grande vitória porque já os alunos egressos, os advogados egressos de nossa faculdade estavam de braços cruzados, acompanhando como ouvintes, ou vamos dizer assim, sem compartilhar do processo, uma vez que não havia legitimidade para tal. Mas, com essa decisão do nosso grande presidente, Mário Moacir Porto, referendado pela Secretaria da OAB, foi-nos concedida a licença para que também os alunos desta Faculdade de Direito de Mossoró, da UERN, tivessem a participação oficial no ambiente forense moçorense. Uma vitória grandiosa, como o senhor fala, doutor Paulo. A gente não pode esquecer aqui, vamos sublinhar aqui o padre Sátiro Cavalcante, o José Araújo, né? Dentre outros homens, junto com a sua pessoa. E o padre José Nobre. Muito bem. Padre José, juntamente com esse expositor atual, e nós fizemos uma batalha muito grande para a fundação. Aí foi a fundação da Faculdade de Direito. Depois veio a batalha pelo reconhecimento deste curso de Direito, a fim de que pudéssemos dar a outorga a nossos advogados egressos da Faculdade de Direito, a outorga para o exercício da advocacia aqui em Mossoró.
Doutor Paulo, são diversos alunos que passaram pelas suas cadeiras. O senhor me falou anteriormente aqui, nos bastidores, foi a cadeira de Direito Civil, Introdução ao Estudo do Direito, Processo Civil, Direito Internacional, e o senhor se aposentou em 2010. Será que o senhor não tem saudades da academia? A saudade é relativa pelo seguinte: é claro que aquele ambiente muito me encantava e me envolvia. Eu me dividia, inclusive, com o ambiente das salas de aula, da docência de nossa faculdade. Então, mas veja bem, no momento em que é chegada a hora de nós nos afastarmos, a gente não vê mais perspectiva naquele campo, embora tenha guardado muita experiência, um aprendizado espetacular. Por que esse aprendizado? Porque na militância, vamos dizer assim, da docência, a cada dia, cada hora, cada momento, acontecem a colocação de novas perguntas, de novos quadros da justiça e do direito, em que nós, muitas vezes, temos que voltar aos nossos gabinetes e passar uma revisada em nossos livros. E hoje, principalmente com essa questão da internet, nós estamos diuturnamente, sempre procurando, vamos dizer assim, nos inteirar e nos atualizar com a evolução do direito. Então, a saudade é muito grande, claro que foi um período formidável em que eu me dividia com meus alunos e, naturalmente, queria bem a todos eles e fazia tudo para não reprovar um aluno, porque é um prejuízo muito grande, e procurava os incentivar ao estudo das matérias de direito que eu lecionava. Tive bons proveitos e tive também que interferir muitas vezes na vida dos alunos, aqueles sacrificados que vinham lá de longas distâncias. Inclusive, havia deles que vinham de moto, uma coisa interessante que eu encontrei. Então, a esses alunos, nós fomos tocados, né, pelo humanismo, vamos dizer assim, pela solidariedade, e procuramos ajudar esses grandes e futuros brilhantes advogados. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Paulo Fernandes, professor aposentado da UERN e advogado militante ainda, nesses 30 anos. Não tem a menor dúvida, nós vivemos, ainda hoje, eu tenho a felicidade e o grande prazer de estar participando das audiências dos corredores forenses. Vamos chamar agora um rápido intervalo, doutor Paulo, e não saia daí, no próximo bloco vamos refletir um pouquinho com esse nobre advogado a respeito sobre a CLT, sobre as evoluções da nossa consolidação das leis trabalhistas. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos conversando aqui com o doutor Paulo Fernandes, advogado militante, 34 anos de advocacia, doutor Paulo. O senhor se identifica como advogado trabalhista? Esse adjetivo lhe cai bem? Na realidade, o direito do trabalho me atraiu desde os tempos de acadêmico de direito. Nós passei na minha época de estudantes, tanto científico, naquela época, científico, e a Faculdade de Direito nós fizemos no Rio de Janeiro. E nós nos habituamos lá a frequentar todas as bases do Fórum Trabalhista. Foi quando, então, eu comecei a me despertar para o direito laboral. Assim é que nós fomos evoluindo nessa temática, né, judicial trabalhista, e procuramos nos aprofundar um pouco, né? É muito vasta, é claro que é muito vasta, mas eu gosto, vamos dizer assim, eu me fiz espontaneamente
o meu espírito e minha tendência vocacional, profissional, foi direcionada para o direito do trabalho desde o início da minha militância no direito. Então, começamos a estudar e começamos a praticar em escritórios de advogados de direito trabalhista. Doutor Paulo, a CLT é uma lei de 1943, em plena ditadura, se não me engano, de Getúlio Vargas. Como é que o senhor vê essa evolução? O senhor que é militante desde 73? 73. Como o senhor vê a evolução da CLT, a nossa querida CLT, desde então? Na realidade, a CLT foi um grande avanço na legislação trabalhista nacional. Mas, veja bem, de 43 para cá já se vão 73 anos. 73 anos. Então, muita coisa mudou, muita coisa se transformou, muita coisa cresceu. O ambiente, o trabalho no Brasil cresceu de uma maneira impressionante. Aliás, o mundo inteiro se foi alvo de uma revolução, vamos dizer assim, da informática. Hoje, quando a CLT surgiu, ela se inspirou na indústria brasileira. Então, a indústria brasileira tinha o quê? A relação empregado-empregador. E vamos dizer, com a tarefa de trabalho já pré-determinada e assim por diante. Mas hoje, em que pese naturalmente a grande revolução da CLT em 1943, eu quero aqui frisar a importância, porquanto o trabalhador brasileiro passou a ter o seu amparo legal, o seu reconhecimento judicial e assim a sua, vamos dizer assim, garantia profissional. Claro que daí surgiram as grandes conquistas. Mas no passar do tempo, com o passar do tempo e com a evolução das coisas, nós vemos hoje um mundo completamente transformado. Um universo transformado em matéria de legislação trabalhista, em matéria de dinâmica trabalhista, porquanto desenvolveu-se bastante, não só o emprego direto, mas como também os empregos indiretos. As ligações profissionais indiretas, os direitos trabalhistas indiretos. Então, a CLT, infelizmente, não acompanhou, vamos dizer assim, este boom na justiça do trabalho. Pois temos hoje o quê? Temos hoje serviços. E serviços produzem 5 vezes mais empregos do que a indústria, do que o comércio. Os serviços, hoje, atualmente, eles compreendem uma gama imensa de variedades, através da popularização do computador, que, naturalmente, através da internet, nós conseguimos conquistas impressionantes, conhecimentos mais largos, mais profundos e mais universais. Além do computador, nós temos que o smartphone hoje explodiu, tomou conta do universo. Estive há pouco tempo na Europa, passamos 15 dias lá na Europa, mais precisamente no leste europeu, compreendendo os países de Varsóvia, de República Tcheca, Eslováquia, Hungria e Viena. Estivemos na Áustria, em Viena. Tivemos na capital Varsóvia, da Polônia, tivemos na capital da Tcheca, Praga, na Bratislava, na Eslováquia, em Budapeste, na Hungria, e Viena, na Áustria. Assim é que vimos que lá todo mundo é atrelado ao seu smartphone. Tudo é através do smartphone. Então, houve aí, naturalmente, a criação de novas áreas em matéria assim, de empregos que devem ser garantidas e cobertas, né, asseguradas
pela justiça, pela legislação trabalhista, através dos empregos indiretos. E nós estamos, a CLT, infelizmente, não acompanhou esse trabalho. Tanto é que a CLT, por não ter acompanhado esse trabalho, ela nos deixa no trabalhador e trata o trabalhador até hoje como hipossuficiente. Vamos dizer assim, que não houve uma evolução no sentido de reconhecer os verdadeiros trabalhadores, vamos dizer, aqueles que passam, que fazem a prestação de serviço, aqueles empregos indiretos, uma gama imensa aí de empregos indiretos que devem ser, vamos dizer assim, garantidos pela legislação. E nossa CLT não evoluiu a ponto de amparar a essa evolução impressionantemente dinâmica do mundo informático no planeta. Posso até dizer aqui o seguinte, que no mundo informático do planeta, porque criou-se o robô, a atividade robótica. Criou-se a inteligência artificial. E temos hoje aí uma legislação que não alcança exatamente os direitos produzidos por essa relação de empregos indiretos. Eis que temos aqui no Brasil tudo baseado, quando falha a CLT, apoia-se no direito civil, processual civil e assim por diante. Mas de propriedade mesmo da CLT, nós não tivemos assim um avanço genuinamente trabalhista na nosso diploma legal trabalhista. Doutor Paulo, nós estamos numa recessão, nosso país passa por uma crise profunda e nesses momentos o empresariado sempre reclama. Diz que a CLT impede de gerar emprego, impede de gerar renda, pede e clama a flexibilização da CLT. Como o senhor vê esse tipo de argumento? Ora, como uma coisa estática, ela não tem a mobilidade de amparar, vamos dizer assim, a esses direitos novos adquiridos através de relações de empregos indiretos. Como um organismo estático, ela não evoluiu. Então, esse normatismo perpendicular da CLT deixa muito a desejar, porquanto não existe a flexibilização entre o acordo empregado e empregador. Um acordo prévio evitaria, inclusive, o abarrotamento nos tribunais, nos pretórios trabalhistas. Se existe um acordo prévio entre empregado e empregador, dentro, naturalmente, de um ambiente de flexibilidade jurídica, uma flexibilidade, evidentemente, com respaldo, né, que garanta aquela negociação, torna-se difícil até o diálogo entre empregado e empregador, porquanto há um hermetismo muito grande em matéria de hermenêutica jurídica no que diz respeito ao processo do direito do trabalho. Então, eu defendo aqui, vamos dizer assim, que o trabalhador não é hipossuficiente. Essa questão de hipossuficiente, eu acho que é um demérito para o trabalhador. Eu acho que o trabalhador deve ser reconhecido através do seu valor, pela sua especialidade. E existe muito no meio do petróleo, nos campos de petróleos, essas especialidades atinentes a certas atividades produzidas, inclusive, pela informática, pelo robô, pela inteligência artificial, dando assim um matiz, uma coloração completamente carente em matéria de suprimento de dinâmica jurídica. Então, o que eu vejo? Eu vejo que nosso direito do trabalho a justiça do trabalho, deve vamos dizer assim, se flexibilizar, deixando que o trabalhador seja uma pessoa que seja amparada
nas suas prerrogativas de profissionais, de especialidades, enfim, dessas novas profissões que estão surgindo em razão do relacionamento criado pela informática. Estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Fernandes, ele que milita na área trabalhista há mais de 30 anos. Fala aqui a voz da experiência, Dr. Paulo, então ficamos felizes. E no próximo bloco, Dr. Paulo, já adiantando aqui, vamos falar sobre o dano moral, a possibilidade, Dr. Paulo, do empregado ser indenizado por questões de dano à sua imagem, dano à questão psicológica no ambiente de trabalho. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Fernandes, advogado militante, com larga experiência na seara trabalhista. Dr. Paulo, agora esse bloco vamos reservar, já que no anterior nós falamos sobre a questão da CLT, vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade, Dr. Paulo, nas relações de emprego, da questão do dano moral. Será que o empregado ele pode ser lesionado na sua moral, na sua imagem? Como é que o senhor vê, doutor Paulo, essa evolução? A gente percebe que foi da emenda 45, né? Antes, doutor Paulo, a justiça laboral, justiça trabalhista, era só a questão das rescisões. Mas agora já foi adaptada e já tem essa questão, essa outra preocupação dos trabalhadores. O senhor vem acompanhando essa evolução? O senhor acha que foi sadia, doutor Paulo? A justiça trabalhista estava preparada para receber essa demanda? Na realidade, isso aí passa por um fator muito sensível, que se chama presunção de inocência. Ninguém pode chegar e acusar a pessoa sem provas. E ninguém pode, o patrão não pode chegar e dizer foi você. Ninguém pode, ainda que seja dentro do seu estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços, ninguém pode chegar e atribuir uma coisa a uma pessoa, a um fato a uma pessoa, sem que se tenha as provas definidas e contundentes a respeito do que aconteceu. Então, eis aí uma questão muito sensível, que é ligada ao trabalhador. Eu acho que a Justiça do Trabalho, inicialmente, foi um impacto muito grande, né? Um impacto muito grande que abalou as classes sociais, principalmente a classe empresarial. Porquanto hoje o trabalhador tem que ser absolutamente respeitado dentro de suas prerrogativas legais, sobretudo por isso, e sobretudo também porque ele está ali vendendo o seu trabalho, vendendo o seu nome. E uma das coisas mais importantes para um trabalhador é o zelo, vamos dizer assim, o respeito ao seu nome. Assim, o trabalhador de uma empresa, um chefe de escritório, um chefe de seção, seja quem for, tem que, naturalmente, em primeiro lugar, ter as suas prerrogativas respeitadas. A CLT já comporta, o Código Civil também, a Constituição, a nossa Constituição Federal, também comporta exatamente nos princípios de direito, de equivalência de direitos. Então, houve vamos dizer assim, uma pancada muito grande na dinâmica trabalhista, no ambiente trabalhista, porquanto apareceram esse reconhecimento ao trabalhador brasileiro. Então, há necessidade de um diálogo, em primeiro lugar. E, inclusive, o seguinte, aquele que pelos seus patrões, reconhecidamente por eles, como
que tenha em mente que uma pessoa lesionou ou subtraiu alguma coisa do departamento ou da loja, assim por diante, é preciso que haja, em primeiro lugar, um processo administrativo, no sentido de que possa se identificar que realmente, através de depoimentos, tanto da pessoa acusada como também de provas, dentro da empresa, no âmbito da empresa, e naturalmente sob o ponto de vista de um processo sobre, vamos dizer assim, sobre o ordenamento de um processo administrativo que prove, na realidade, que seja, vamos dizer assim, aquela pessoa apontada como que a culpada no sentido de uma subtração, outra coisa qualquer que venha abalar a empresa. Então, dali esse processo administrativo vai servir de prova cabal nos processos judiciais. É um caminho para que o juiz competente, possa fazer seu juízo de valor. Doutor Paulo, é muito comum, o senhor falou essa questão da calúnia na seara, né, no ambiente de trabalho. Mas é muito comum, já peguei casos, doutor Paulo, de lojas de conveniência. Acontece, fizeram lá um relatório, falta-se um determinado produto ou lote. É muito comum, doutor Paulo, que todos não sabem quem foi, não sabem qual horário, as câmeras não pegaram, mas o que acontece, doutor Paulo? Todos os funcionários vão pagar, faz uma cotinha, isso de acordo com o gerente, de acordo com o dono. Esses casos, doutor Paulo, pode gerar dano moral ao trabalhador? Esses casos são, em primeiro lugar, interpretados pela lei competente como que é um absurdo. Não se pode, de jeito nenhum, atribuir a um feito, um fato, uma falha, um crime, a qualquer pessoa, sem a prova necessária. Então, tem que existir um respaldo legal. Tem pelo menos um respaldo administrativo dentro, naturalmente, do processo administrativo elaborado pela empresa. Então tem que ser tudo feito dentro dos mandamentos da lei. E ninguém pode pagar por erro de ninguém. Como é que... Isso é um absurdo. Fazer a divisão entre os funcionários da empresa para cobrir um prejuízo, isso é um absurdo. Isso é anulado de pleno direito na Justiça do Trabalho. E, naturalmente, a pessoa que promoveu esse desatino, por assim dizer, ele irá pagar sob as penas legais. Doutor Paulo, mais outro exemplo, né? A questão do absurdo, é que muitas vezes certos vendedores têm metas a traçar e muitas vezes eles pegam em cheques de cliente. Acontece que aquele cheque, doutor Paulo, vem a voltar sem fundos e muitas vezes o vendedor vem a cobrir o prejuízo do patrão. Isso aí também configura, doutor Paulo? Isso é um absurdo, pelo seguinte, porque o cliente não é do vendedor, o cliente é da empresa. Então, a obrigação estabelece-se entre o cliente e a empresa. O vendedor é um intermediário da empresa. Ele não pode se responsabilizar, a menos que ele seja conivente, vamos dizer assim, com a pessoa que emitiu o cheque. Mas ele não pode ser o intermediário, vamos dizer assim, o vendedor, ele recebe sob comissões. Não é verdade? Ele não pode se responsabilizar por um cheque sem fundos, sem a devida provisão de fundos de um cliente. O cliente é da loja, o cliente é da empresa. Então é um absurdo, é uma aberratio iuris. Não pode acontecer isso no âmbito da Justiça do Trabalho. Eu acredito na urbanidade das relações de trabalho. Tem que ter o respeito mútuo. Mas já chegou, doutor Paulo, no meu gabinete, questão de absurdos, como o senhor falou, de gerentes chamarem vendedores de burro, né, de menosprezando a inteligência dele. Se não tem como provar, doutor Paulo, uma pergunta bem específica, será que se o trabalhador ele gravar
com o smartphone dele, ele pode levar isso para o tribunal? Serve como prova? Pode servir de prova, sim. Pois não. Pode servir de prova, sim, pois não. É apenas se o juiz estiver em segurança na interpretação, ele pode ouvir. O telefone perfeitamente pode servir como prova. Mas, veja bem, existe uma figura jurídica que caracteriza essa situação. É o que se chama de assédio moral. Esse assédio moral é previsto hoje na legislação trabalhista e condena aquele que, por um período longo, tratar o trabalhador com impropérios, com uma prevenção de que ele é inferior e assim por diante, menosprezar, desprezar o trabalhador, o funcionário ou o empregado, seja quem for. Não é possível, porque existe uma... Hoje, era para ter sido existido desde o tempo desde o tempo antigo e tal. Mas hoje, principalmente, existe um respeito absoluto à figura da pessoa humana. A pessoa humana, ela vai para ali porque tem responsabilidades, é um pai de família, tem suas obrigações, tem seus deveres e seus direitos. Então, baseado nisso, é que esse assédio moral é uma figura jurídica hoje que está sendo muito bem empregada pelos tribunais. Existem, vamos dizer assim, verdadeiros absurdos em matéria de tratamento no relacionamento empregado-empregador. Porque, sob o ponto de vista social, ambos se equivalem em face de quê? Porque um dá o serviço e o outro presta o serviço. Um oferece o serviço e o outro presta o serviço. Desde que esse serviço seja prestado com honradez, equanimidade, é lógico, é evidente que não se pode se dirigir a quem quer que seja um tratamento que não seja condigno com a pessoa humana. Estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Fernandes, ele com essa larga experiência na área trabalhista, nos ajudando aqui a definir o que é assédio moral, bem como a questão da valorização do ser humano no ambiente de trabalho. Doutor Paulo, a escravidão já faz algum tempo que foi abolida. É um dos preceitos os preceitos intocáveis hoje em dia, intocáveis, atenção pessoal, é um dos preceitos intocáveis hoje em dia, é exatamente a atenção à pessoa humana. A pessoa humana tem que ser tratada tal como de quem está ouvindo as ordens. Tem que ser igual, vamos dizer assim, porque ninguém é melhor, é mais ou menos do que ninguém. E um ambiente de trabalho sadio, doutor Paulo, os trabalhadores trabalham bem, felizes e chegam a produzir até melhor. Até mais, tem a menor dúvida. Estamos conversando aqui com o doutor Paulo Fernandes, iremos para o quarto e último bloco, chamaremos aqui um rápido intervalo, não saia daí, permaneça com Dinâmica do Direito. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos conversando aqui com o ilustre advogado, Dr. Paulo Fernandes, esse baluarte do mundo jurídico aqui da nossa cidade, aqui de Mossoró. Poderíamos falar agora o quarto bloco, Dr. Paulo, vamos já às considerações finais. O senhor desenvolveu um patrimônio jurídico aqui em Mossoró, solidez muito grande. Falamos no primeiro bloco que a própria Faculdade de Direito da UERN, o senhor teve seu dedo, né, teve a sua disposição, teve a sua garra de lutar por ela. E antes de fazer as considerações finais, vamos abrir um tempinho aqui para falar sobre a ACJUS, né? A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, do qual o senhor faz parte. Fique à vontade, Fábio. Na realidade, nós fazemos parte da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró
e participamos de eventos literários, expedientes da literatura brasileira e universal, e também de trabalhos como trabalhos sobre vários assuntos, inclusive esse trabalho da legislação trabalhista, isso é muito importante, e com relação também à questão de advogar, como advogar, né? É claro que todo mundo sabe, o estudante de direito, quando sai da faculdade, é aquela ânsia de se meter no escritório e começar a sua dinâmica em matéria de profissionalidade. E a Sejus, ela tem um respaldo, ela dá um respaldo, porque você começa, vamos dizer assim, a desenvolver matérias do direito do trabalho, você vai se aprofundando, e isso vai lhe dando, naturalmente, um cabedal de conhecimentos invejável. E de maneira que você pode apresentar, inclusive enfrentar um público. Se você quiser amanhã ou depois ser um advogado criminal, você já terá uma experiência para fazê-lo. Isso que é a importância de advogar. Como é que a pessoa, o egresso da faculdade de Direito, né, pode começar a advogar? Em primeiro lugar, é a perseverança, nunca desista. Nunca desista. Você tem a primeira vez, a segunda vez, quantas e quantas vezes eu não saía do fórum decepcionado comigo mesmo. Por que eu não acertei em determinada resposta ao juiz dentro de uma audiência trabalhista? Por que eu não pude fazer aquela participação em prol do meu cliente? Saía cabisbaixo, chateado e tal, mas nunca desisti. Chegava àquela mesma matéria, aquela mesma condição que eu cheguei, vamos dizer assim, em matéria de conhecimento lá na Justiça, eu comecei então a pesquisar, a estudar. E você procure, o advogado deve procurar o egresso da faculdade de Direito, aí porque nós dizemos, Direito são 5 anos. Aí a gente sempre diz que o ano mais difícil é o 6º ano. Quando você sai de lá e vai enfrentar as batalhas forenses, as contradições legais, né? O medo de você ter que alguém lhe puxe o tapete na hora que você está defendendo o seu cliente. O advogado tem que ter uma espécie, vamos dizer assim, de presença primordial, porque ele tem que estar muito presente nas audiências. Porque ele tem várias pessoas ali que lhe querem, né, lhe sobrepor com uma vantagem. Tem, em primeiro lugar, o juiz, que está sempre olhando para você, para ver se você está orientando bem seu cliente, para ver se você não está criando expedientes impróprios, que não estejam na regra legal. Em segundo lugar, você tem na justiça comum o promotor que também está aí olhando, está vendo se o advogado está se saindo bem. Todos estão contra você ali. O seu oposto, o seu ex-adverso, está também torcendo para que você dê ali faça assim um desequilíbrio para ele imediatamente aproveitar a sua falha e entrar com a vantagem que ele está querendo lhe sobrepor. Tem o cliente contrário ao advogado, né, que também está ali procurando a todo momento uma falha no advogado oposto para derrubá-lo. E existe também o seu cliente, que está do seu lado, puxando o paletó, perguntando por que você não fez tal e qual pergunta. Então o advogado é um solitário, é um batalhador, sozinho, cujo escudo é o seu saber, é a sua perspicácia, é a sua presença de espírito e, sobretudo, se tiver a experiência. Experiência não é tudo, mas é quase tudo. Assim, você é um solitário ali na mesa das audiências.
Você está sozinho procurando se justificar por que você, advogado, está ali, né, fazendo aquela intervenção. E olhe, o seu cliente pode não estar satisfeito consigo. É preciso que você mostre que o seu cliente, né, se sensibilize pela sua, vamos dizer assim, atuação naquela audiência. Então, é um trabalho de sacerdócio. A advocacia é um sacerdócio. Você precisa saber que você tem prazo para dar entrada, prazo para requerer, prazo para remeter, prazo para ser ouvido. Então, o advogado vive cheio de prazos. E ele, por exemplo, uma falta de energia, como foi lá no nosso escritório hoje, criou-se o pânico. Por quê? Porque havia vários prazos para serem cumpridos hoje. Como perdemos o primeiro expediente, sem energia, infelizmente, então os advogados foram para suas casas, procurar em suas próprias casas fazer o seu arrazoado. Doutor Paulo, além da sua larga experiência, o senhor também é um homem de uma cultura muito vasta. O senhor é poliglota, o senhor é muito viajado, o senhor pode dissertar aqui sobre literaturas. E isso é importante, doutor Paulo? Uma bagagem jurídica a mais é importante para o advogado? Eu acho sinceramente que o advogado deve se munir de uma cultura suplementar na sua bagagem. Ele deve ter 2 ou 3 livros a mais na sua maleta para que você possa consultá-los. É muito importante você ter um conhecimento humanístico, incluindo aí conhecimentos de línguas também, claro. Porque, inclusive, o advogado hoje diz, não, mas essas não me interessam. Interessa sim. Nós temos vários vocábulos, várias expressões em inglês. Offshore, por exemplo, você tem que saber o que é que significa offshore. A Petrobras está aqui, esteve aqui com sua atuação por esses anos todos, né? Infelizmente está indo embora, e você está vendo que a todo momento você tem que saber o que naturalmente está escrito, tem que ler e tem que entender. Rights, por exemplo, você tem que saber que são direitos. Então, veja bem, há uma cultura suplementar. Você tem que saber, até para você enriquecer os seus arrazoados, até para você, vamos dizer assim, complementar uma peça de defesa sua, se você souber o latim, você vai levar ali o direito erudito, você vai levar para a sua peça o direito erudito, que naturalmente impressionará, evidentemente, o julgador. O julgador que sabe, que entende, que é profundo, o advogado também tem que saber, tem que entender e tem que ter profundidade no conhecimento do direito. Doutor Paulo, já vamos encerrando, mas desde já o meu muito obrigado, em nome do pastor Wendel, do irmão Rogério, toda a equipe da TVAD, foi uma honra e um privilégio ter o senhor em nosso meio. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, Nazeu, que é um profissional de escola, é um grande profissional, é um homem preocupado com a sua advocacia. E ao pastor Wendel, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos por essa oportunidade de nos oferecer aqui uma tribuna tão importante quanto a Dinâmica do Direito AD Mossoró. Então, agradeço aqui e me despeço, desejando muitas felicidades para este grande canal de televisão. Evidentemente, porque vocês têm aqui tanto o doutor Nazeu, que é um expert em matéria de comunicação, como também Rodrigo, que é um dos grandes técnicos da informática e da comunicação mossorense. Parabéns. Estamos felizes aqui. Eu podia até dar um espaçozinho para Rodrigo agora, mas ele vai nos ajudar aqui na edição. Tem que ajudar aqui. O homem desse está ajudando tudo aí, tem que Muito bem. puxar o saco dele também, rapaz. Muito bem, estamos felizes aqui com o doutor Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Me senti aqui, doutor Paulo, na sala de aula, na UERN. Acho que meu primeiro contato foi com o professor doutor Paulo Fernandes. E até hoje nos fóruns, quando a gente se vê, eu posso estar do outro lado da bancada, mas eu tenho que dar aquela volta e lhe abraçar, doutor Paulo. Muito obrigado por tudo.
Estou à disposição. Então, esse foi o programa Dinâmico Direito. Dessa vez trouxemos um profissional de ponta na nossa cidade, um erudito, um homem que é pioneiro na nossa cidade, como a gente falou. A questão da Faculdade de Direito da UERN, ele foi um dos que levantaram a bandeira e se firmou aqui em Mossoró, a nossa querida UERN, e foi essa a nossa contribuição a respeito da CLT, a respeito sobre assédio moral e outros temas correlatos. Então, não saia daí, continue com a programação da TV AD Mossoró, logo, logo teremos a programação dos jovens. E até o próximo sábado, com o próximo Dinâmico Direito, se Deus quiser.